Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a última lição da Escola Sabatina de Alusões, Imagem e Símbolo. É a lição 13, que tem como tema Imagens do Fim. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscrever no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos aqui para a lição da Escola Sabatina, que é a última lição, a lição 13, que tem como tema Imagens do Fim. E o verso áureo diz assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas, capítulo 1, verso 19. Nesta semana, concluiremos nossos estudos sobre relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Desta vez, veremos a missão de Jonas em Nínive e a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro, o rei persa, que libertou o povo de Deus e lhe permitiu retornar à terra prometida. Assim como nas outras histórias que examinamos, esses relatos históricos têm significado profundo para cada geração. Contudo, também tem relevância especial para gerações que vivem antes do retorno de Cristo. Podemos extrair desses relatos elementos que nos ajudam a compreender o que chamamos de verdade presente. Ao mesmo tempo, em relação a essas histórias que prenunciam os eventos dos últimos dias, ao estudar temas e alusões amplas, não podemos tentar analisar cada detalhe a ponto de criar especulações a respeito das profecias. Assim como nas parábolas de Jesus, devemos nos concentrar nas ideias centrais em vez de analisar cada detalhe na esperança de encontrar verdades ocultas. Nossa ênfase deve estar nos princípios e nos contornos gerais. A partir deles, descobrimos elementos revelantes para os últimos dias. Vamos para a parte de domingo, o profeta relutante. A história de Jonas, dos capítulo 1 a capítulo 4, embora em breve é impactante, muitos crentes veem em si reflexo desse profeta relutante. A história contém lições a respeito de eventos futuros. Aqui é a pergunta número 1. Leia Mateus, capítulo 12, do verso 38 a 42. Às quais parte da história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Quais lições sobre o juízo final são encontradas em sua declaração? O que Jesus falou? Jesus declarou que era maior que Jonas. Ele sabia que vir ao mundo envolveria a cruz. E ainda assim, ele veio buscar e salvar o perdido, que está lá em Lucas 19, verso 10. Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe por causa de seus pecados. Jesus passou 3 dias no túmulo por causa dos nossos pecados. Isso era necessário para salvar os perdidos. Hoje conhecemos Jonas como um profeta relutante, indisposto a ir a Nínive. Da perspectiva humana, é fácil entender a atitude dele. Os assírios comandavam um governo violento.
Os murais assírios estão repletos de cenas de crueldade incomum. Povos conquistados eram mortos pelos métodos mais cruéis imagináveis. Quem gostaria de enfrentar a perspectiva de pregar arrependimento em uma capital assim? Jonas, aqui que isso dá para entender? Que Jonas, Deus falou para ele, Jonas, vai para Nínive. E Jonas estava com medo de ir para Nínive, porque os ninivitas eram cruéis. Por isso que Jonas foi para Tarsis. Ele pegou o navio e foi para Tarsis. E naquele navio que estavam marinheiros, Jonas estava lá no porão dormindo. E começou um grande vento. O mar começou a ficar agitado. Os marinheiros que estavam naquele barco começaram a ficar com medo. Eles começaram a pedir a seus deuses para acalmar essa ventania que estava. Era Deus que estava mandando por causa de Jonas. Porque Deus falou para Jonas ir para Nínive. E Jonas não obedeceu a Deus. Ele fugiu. Estava indo para Tarsis. E o comandante daquele navio foi até o porão onde Jonas estava dormindo. Aí chegou assim, Jonas, nós aqui preocupados com essa ventania, o mar agitado, e você aí dormindo? Rogue a seu Deus para que pare essa ventania. E Jonas fala assim, olha, eu sou hebreu, eu temo a Deus que criou os céus e a terra e o mar. O problema é comigo. Eu vou me jogar no mar e tudo vai parar. E Jonas fez isso, ele se jogou ao mar. E veio um grande peixe, pegou Jonas. Jonas ficou três dias dentro de um peixe. E Jonas ali dentro desse peixe, ele se arrependeu. Ele orou a Deus e Deus fez o peixe vomitar Jonas na praia. E Deus fala assim, Jonas, agora você vai para Nínive e você vai pregar o arrependimento lá. Se os ninivitas não se arrepender, eu vou destruir essa cidade. E Jonas foi. Jonas pregou o arrependimento na cidade de Nínive e os ninivitas se arrependeram dos seus pecados e se converteu a Deus. O rei, todo mundo se converteram a Deus, se humilharam diante de Deus. E Deus não destruiu a cidade de Nínive. Olha que história maravilhosa de Jonas. Um profeta que fugiu e Deus fez ele ir até Nínive. Há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias. Ao ser questionado sobre quem era Jonas, respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, que está lá em Jonas, capítulo 1, verso 9. Uma declaração muito parecida com a mensagem do primeiro anjo, que está lá em Apocalipse 14, verso 7, que diz assim, ele disse em alta voz, temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse verso nos diz o seguinte, que nós devemos adorar a Deus, somente a Deus, a mais ninguém. Porque Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Deus foi que criou os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Adoração somente a Deus. De fato, a ênfase de Jonas no Senhor como aquele que fez o mar e a terra, obviamente, aponta para ele como Criador. Esse fato é fundamental para o motivo pelo qual devemos adorá-lo. E a adoração é a central para os eventos dos últimos dias.
Ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular. Na Babilônia espiritual, quando Deus diz: saiam dela, povo meu. Em Apocalipse 18, verso 4. O que esse verso nos diz? Quando Deus sai dela, povo meu. Deus tem pessoas sinceras de coração em outras igrejas. Então essas pessoas, quando começarem a enxergar a verdade, essas pessoas sinceras vão sair dessas igrejas que pregam o quê? Prosperidade. Não pregam a Bíblia. Pregam mentiras. Pastores querendo saber de dinheiro. Então essas pessoas, quando começarem a entender, elas vão sair e vão para a verdade. E a verdade você encontra onde? Na Bíblia Sagrada. Ali você vai entender qual é a vontade de Deus. Por isso que Deus fala, enquanto ainda a porta da graça está aberta, Deus fala assim: sai dela, povo meu. Ele indica que essas pessoas devem se arrepender. Uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas, mesmo quando transmitida da maneira mais gentil possível. Quem de nós, ao testemunhar, não recebeu respostas negativas, ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. Você pode pregar para a pessoa a verdade, você pode falar para a pessoa a verdade, e a pessoa não quer receber a verdade. Isso nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito de Deus. Quando Jonas pregou arrependimento em Nínive, o Espírito de Deus trabalhou naquela cidade. E o Espírito de Deus tocou no coração das pessoas em Nínive, até do rei. E o rei falou assim: olha, nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. E o rei se arrependeu. E os habitantes de lá se arrependeram e se entregaram a Deus. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. E os marinheiros que estavam em Nínive, que estavam no barco, quando eles viram que aquela ventania parou, eles se converteram ao Deus de Jonas. Eles fizeram sacrifício para Deus, porque eles viram que Deus de Jonas era poderoso, é poderoso. Por isso que eles fizeram sacrifício e se entregaram a Deus através de Jonas. Então, nós devemos ser o quê? Pessoas de Deus, pregar o evangelho, falar para as pessoas verdades. Se as pessoas não querer pegar a verdade agora, você plantou uma semente para elas. E essa semente vai brotar. O Espírito Santo vai começar a trabalhar. E vai ter pessoas sinceras, reconhecendo a verdade. Vamos aqui para a parte de segunda-feira. Obra de arrependimento. Jonas tinha uma mensagem bem distinta para o povo de Nínive. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 3, verso 4. Parece claro que o lugar estava condenado. Afinal, essa não era uma palavra enviada diretamente de um profeta do Senhor. No entanto, o que aconteceu com Nínive? O que aconteceu com Nínive? Pergunta número 2. Leia Jonas, capítulo 3, do verso 5 ao 10. Por que essa profecia não se cumpriu? Vamos ver. Jonas 3, versos 5 ao 10. Os ninivitas, eles creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real,
vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O que isso quer dizer, meus queridos? Deus, ele não destruiu a cidade de Nínive. Deus viu o arrependimento dos habitantes, do rei. Até os animais se vestiram de pano de saco. Ninguém comeu, ninguém bebeu, porque eles estavam arrependidos dos seus maus caminhos, através da pregação de Jonas, que Deus enviou Jonas lá, e eles se arrependeram, e Deus não destruiu a cidade. Se eles não tivessem se arrependido, Deus ia destruir essa cidade. Como Deus, vocês viram em Sodoma e Gomorra, Deus não viu arrependimento em Sodoma e Gomorra, e Deus destruiu aquela cidade. Então, quando Deus vê arrependimento, Ele não vai destruir. E Deus não destruiu Nínive, porque o povo se abandonaram os seus maus caminhos, os seus pecados. Todo mundo se converteu a Deus. Vocês viram que o rei tirou até o manto real, colocou pano, se vestiu de pano de saco, porque ele tinha que se humilhar perante Deus, porque o rei viu que ele estava errado. Quando o rei colocou na mão de Deus e o povo se colocaram na mão de Deus, Deus não destruiu. Olha só como essa história mexe com a gente. Toda a cidade se arrependeu e a condenação profetizada não se concretizou, pelo menos por um tempo. Sua condenação foi evitada. O Deus de Israel fora exaltado e honrado em todo o mundo pagão, e sua lei foi reverenciada. Apenas muitos anos mais tarde, Nínive caiu presa das nações vizinhas por causa de seu esquecimento de Deus e vaidoso orgulho. Vocês viram? Mais tarde Nínive caiu porque deixou o orgulho, começou a ser orgulho, deixou esquecimento, se esqueceu de Deus. Quando nós esquecemos de Deus, nós estamos perdidos. O que isso nos entende? Que a graça de Deus é para todo mundo que aceita a graça de Deus. A graça de Deus é a salvação. Podemos esperar algo assim nos últimos dias, com a mensagem final para o mundo caído. Sim, e ao mesmo tempo, não em todo mundo, haverá muitas pessoas que se atenderão a chamado: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. Em todo mundo, as pessoas tomarão posição, e desafiando a besta, guardarão os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Essas pessoas, como as de Nínive, serão livradas do juízo que recairá sobre os perdidos. Aquelas pessoas que não se arrependerem, Deus está chamando, Deus está mostrando. As pessoas que não se arrependerem,
o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas. Ao mesmo tempo, devemos lembrar de que algumas profecias, como o anúncio da destruição de Nínive, eram condicionais. Ela seria destruída ao menos que o povo se afastasse da maldade, que está lá em Jeremias 18, versos 7 ao 10. No entanto, outras profecias não são condicionais, ou seja, elas serão cumpridas, não importa a resposta humana. As profecias messiânicas sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a marca da besta, as últimas pragas e a perseguição dos fins dos tempos, elas ocorrerão independentemente do que os seres humanos façam. As obras e as escolhas das pessoas determinarão apenas de que lado estarão quando se cumprirem os eventos finais preditos pelos profetas. Que escolha, de que lado você vai estar? Do lado de Cristo ou do lado da besta? Isso é uma escolha que você tem que fazer. Deus ainda nos está dando chance. Deus ainda não fechou a porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, não vai ter mais arrependimento. As pessoas que foram salvas foram. As que estiverem perdidas continuarão perdidas. Parte de terça-feira. O banquete de Belsazar. Quem foi Belsazar? Belsazar foi um rei de Babilônia. Um rei que não se arrependeu. Um rei que viu os milagres acontecer com Nabucodonosor. Belsazar viu os 3 jovens saindo da fornalha ardente. Belsazar viu Nabucodonosor virando animal por causa da sua desobediência, por causa do seu orgulho. Belsazar viu todos esses milagres, esses acontecimentos, e mesmo assim ficou um rei orgulhoso, um rei que não quis saber de Deus, um rei que queria governar por si mesmo. O que aconteceu com Belsazar? Ele estava fazendo uma festa idólatra, onde tinha orgia. Estava lá muitas pessoas, suas mulheres. Belsazar pegou os utensílios que Nabucodonosor pegou de Jerusalém, que ficava dentro do santuário, onde os sacerdotes faziam suas obrigações. Esses utensílios eram sagrados. E Belsazar, ele pegou aqueles utensílios sagrados, que nem Nabucodonosor usou, nem tomou vinho. E Belsazar pegou até o candelabro, acendeu o candelabro, pegou as taças, tomaram vinho, ele e seus convidados e suas mulheres, ali zombando de Deus, brincando com Deus. Várias imagens de esculturas, imagens de pedra, imagens de madeira, imagens de ouro, de prata. Eles estavam adorando aqueles deuses que nada servem. E de repente, Belsazar sentado ali em seu trono, ele viu uma mão escrevendo: Tekel, Tekel, Parsim, foste pesado na balança, e seu reino será dado aos medos e aos persas. Isso significa Tekel, Tekel, Parsim. E naquela mesma noite, os medos e os persas invadiram Babilônia. Eles passaram pelo Eufrates. O Eufrates se secou-se e passou os medos e os persas, invadiram Babilônia. Eles aniquilaram o exército babilônico.
e mataram Belsazar. Olha até onde o orgulho vai, que foi esse rei. Ele morreu, perdido. E Nabucodonosor, ele se entregou a Deus. Ele viu que Deus é que controlava tudo. Ele viu que Deus era poderoso, se entregou a Deus. E Nabucodonosor morreu convertido em Deus. Um rei idólatra se converteu a Deus. Belsazar poderia fazer isso, se converter a Deus e se entregar a Deus também. Mas ele não fez. Ele preferiu a vaidade, o orgulho e continuar no pecado. Agora vamos ver aqui o banquete de Belsazar. Depois que Nínive foi conquistada em 612 a.C. por um exército de coalizão que incluía medos e babilônios, liderados pelo pai de Nabucodonosor, Babilônia experimentou um renascimento como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, seu grande legislador, sobre Nabucodonosor, que agora estava livre dos ataques assírios. Babilônia cresceu em riqueza e influência, a ponto de as nações vizinhas terem pouca escolha, a não ser reconhecer de má vontade seu domínio. Ela era a rainha do mundo, e as nações que desejavam prosperar declaravam sua lealdade a ela. Entretanto, até onde sabemos, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Daniel é de fato governante legítimo de todas as nações, que está lá em Daniel 4, verso 34 a 37. Como eu falei, Nabucodonosor, ele reconheceu o Deus de Daniel, confessando que o Deus de Daniel é o que? O governante legítimo de todas as nações. O próximo relato que Daniel apresenta é do seu sucessor, o vice-regente Belsazar. Pergunta número 3. Que imagens espirituais importantes tiramos de Daniel, capítulo 5, verso do 1 a 31? O que no fim das contas levou a Belsazar à destruição? Como eu falei, ele não se converteu a Deus. Ele só viveu no pecado, em maus caminhos. Ele preferiu viver nos maus caminhos. Não se entregou a Jesus. E os medos e os persas invadiram e mataram Belsazar. Vamos ver aqui, ó. Talvez a parte mais triste do relato esteja em Daniel 5:22. Depois de relatar ao rei a queda e a restauração de Nabucodonosor, Daniel repreendeu Belsazar, embora ele pudesse conhecer a verdade e até ter testemunhado em primeira mão o que aconteceu com Nabucodonosor. Escolheu ignorar esses eventos e embarcar ao mesmo curso que trouxe problemas ao seu antecessor. Assim como Nabucodonosor fez ao erguer a estátua de ouro, Belsazar estava desafiando o que Deus de Daniel havia previsto. Ao usar os utensílios do templo de modo profano, ele provavelmente estava ressaltando o fato de que Babilônia havia conquistado os judeus e agora possuía os artigos religiosos de seu Deus. Ou seja, eles ainda tinham supremacia sobre esse Deus, que havia previsto a queda do império. Foi um ato de desafio total, embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade. Ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade, o que determinará sua escolha. Assim como aconteceu com Belsazar, será o coração. Vocês viram a história de Belsazar? Como eu falei, seu coração orgulhoso, o orgulho tomou conta dele.
Ele presenciou tudo que Nabucodonosor passou. Meus queridos, nós temos que tomar uma decisão. Nós estamos no tempo do fim. Que lado, que escolha você vai fazer? Vocês vão deixar o orgulho tomar conta de vocês? Como Belsazar fez? É uma escolha que vocês têm que tomar. Deus está nos chamando, mas você tem que abrir o seu coração para Deus. Atender o seu chamado. Sai dela, povo meu. Se você vai numa igreja que não abre Bíblia, que não prega a palavra de Deus, saia dessa igreja. Saia dessa igreja porque esses líderes estão enganando. Só quer saber do orgulho, prosperidade e riqueza. Pastores se enriquecendo e os fiéis ficando pobres. Tomem cuidado. Deus está chamando você. Sai dela, povo meu. Parte de quarta-feira. O secamento do Eufrates. Um dos pontos fortes de Babilônia era a maneira como o rio Eufrates passava por baixo de suas muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. Isso também provou ser sua fraqueza. Nitocris, uma antiga rainha babilônica, havia criado obras de terra ao longo do rio para desenvolvê-lo como uma rota para a cidade e, no processo, desviou o rio para um pântano, permitindo que as equipes trabalhassem confortavelmente. Ciro percebeu que poderia fazer a mesma coisa, secando o Eufrates o suficiente para que pudesse marchar confortavelmente com suas tropas sobre o muro. Uma vez dentro dos muros da cidade, ele encontrou os muros defensivos que seguiam o rio pela cidade desprotegidos, e a cidade foi tomada em uma única noite. O antigo historiador grego Herodoto relata que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Então nós vimos aqui que os babilônios estavam fazendo o quê? Festa. E todos estavam o quê? Dançando e se entregando aos prazeres. Imagine o que estava acontecendo naquela festa lá no banquete de Belsazar. Orgia, idolatria, profanando a Deus. Era isso que estava acontecendo naquela festa. Pode haver alguma dúvida de que essa é a mesma festa descrita em Daniel 5. Pergunta de número 4. Leia Daniel capítulo 5, verso do 18 a 31 e Apocalipse 16, os versos 12 a 19. Que paralelos você encontra entre as últimas pragas do Apocalipse e a história da queda de Babilônia? Ao explicar como discernir os sinais dos tempos, Jesus advertiu seus discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Mateus 24, verso 42 e 43. Assim como na queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tornará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco. Recebemos amplas evidências da breve volta de Jesus e inúmeras profecias detalhadas. O mundo não será pego de surpresa apenas porque ignora o que Deus previu. Ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse que aconteceria.
Leia Apocalipse 16:15. Em meio a essas advertências sobre o fim dos tempos, que mensagem do Evangelho é encontrada nesse texto? O que significa não andar nu? Vamos ver Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Nós temos que fazer o quê? Ser vigilante e conservar consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. A vergonha vai ser o quê? Vai ser para aquelas pessoas que não aceitaram o Evangelho de Cristo. Elas vão ficar nu. As pessoas nu, peladas. Quer dizer, sem a veste. Porque elas não conservaram as suas vestes. Vai ser uma vergonha para elas. Porque não aceitaram o Evangelho de Cristo. Vai ser isso que vai acontecer. Como aconteceu com Belsazar. Ele ficou nu. Ele não conservou as suas vestes, porque não se entregou a Cristo. O que ele recebeu? A morte. As consequências. O pecado traz consequências. Pode demorar um pouco, mas as consequências vêm. Parte de quinta-feira. Ciro, o ungido. Quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro do povo de Deus chegou ao fim, e os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem um templo sob o domínio de Ciro. O Império Persa se tornou a maior da história, naquilo que o historiador Tom Holland chama de a maior aglomeração de territórios que o mundo já vira. Domínio, o cristianismo é a criação da mentalidade ocidental. Recorde em 2022, página 37. Então, quando Ciro dominou Babilônia, Ciro falou para os judeus. Os judeus estavam em cativo em 70 anos em Babilônia. Quando Ciro dominou Babilônia, ele deu um decreto. Vocês podem ir embora, construir o templo de Jerusalém de novo. Vocês podem voltar para suas casas. Foi esse decreto que Ciro fez, libertando o povo judeu. Como era costume entre os persas, Ciro foi até chamado de o grande rei, rei dos reis. Ele pronuncia o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele é o rei que vem do Oriente. Compare com Mateus 24, 27. Vamos ver. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 27. Travando guerra contra a Babilônia e libertando o seu povo para escapar de Babilônia e ir para a terra prometida. E por isso que Deus se refere a Ciro como seu ungido, que está lá em Isaías 45, verso 1. E assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Então Deus usou Ciro para libertar o seu povo. Deus usou Ciro para destruir Babilônia. Esse famoso persa não apenas libertou o povo de Deus, mas sua campanha contra a Babilônia também é um tipo ou representação da segunda vinda de Cristo.
Pergunta de número 5. Leia 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23. Quais são as semelhanças e as diferenças entre a história de Ciro e a de Nabucodonosor? Qual é o significado desse decreto? Como ele impactou a primeira vinda de Jesus séculos depois? Vamos ver. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos: Assim declaro, eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Em nossas Bíblias, o Antigo Testamento termina em Malaquias, mas na ordem hebraica ele termina em 2 Crônicas, com o decreto de Ciro. Portanto, o próximo episódio no cânon das Escrituras é Mateus, que começa com o nascimento de Cristo, o Ciro antítipico. O rei Ciro ordenou a reconstrução do templo terrestre. Jesus inaugurou seu ministério no santuário celestial, que terminará com seu retorno à nossa libertação. É claro que Ciro não era uma representação perfeita de Cristo. Nenhum tipo se encaixa perfeitamente com um antítipo, e devemos ter cuidado para não nos prendermos a cada detalhe. Porém, em termos amplos, Ciro atuou como um salvador. Então, Deus usou Ciro como um salvador. Ciro foi o salvador do povo judeu, através de Deus. Ciro foi que libertou o povo judeu dos babilônios. Os judeus foram levados para a Babilônia por quê? Por causa dos seus maus caminhos. Jeremias pregando para o povo se arrepender dos seus pecados. E o povo não se arrependeu. O povo continuou em seus maus caminhos. Quando Jeremias falou, olha, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, não se voltarem a Deus, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. E o povo, Nabucodonosor não vai invadir nada, não vai acontecer nada. E o povo continuou seus maus caminhos. E Nabucodonosor levou o cativo para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos ali em Babilônia. E Deus usou um libertador, que foi Ciro, que libertou o povo judeu. Então, de que lado você vai estar? É uma decisão que você tem que tomar em sua vida. Se arrepender dos seus pecados, se converter a Deus, abrir seu coração para Deus. Olha o que eu vou ler aqui. É fascinante que Deus tenha usado um rei pagão de maneira tão marcante para fazer sua vontade. Apesar das aparências do mundo hoje, o que aprendemos com a verdade? De que em longo prazo o Senhor realizará os eventos finais conforme profetizado. O que nós devemos fazer? Estudar mais a Bíblia, estudar as profecias, se entregar a Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador. Jesus está no santuário celeste, intercedendo por nós. A graça de Deus, como eu falei, é para todo mundo, para todas as nações que aceitam a Deus. Quem não aceitar a Deus vai ficar nesse mundo perdido. Infelizmente, a salvação
não vai ser aceita por pessoas. Nem todas as pessoas vão aceitar a salvação de Deus. Como Belsazar não aceitou. Ele tinha tudo para aceitar a salvação, se entregar a Jesus. Ele não se entregou. Essas histórias estão aqui na Bíblia para nós, para aumentar a nossa fé. Que nós deixemos nossos orgulhos de lado. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, como Belsazar fez. Nabucodonosor era orgulhoso, mas ele aceitou a Deus. Ele reconheceu o Deus de Daniel. E Nabucodonosor morreu salvo. Ele se entregou a Deus. Não basta quem você é. Você fala, estou perdido, Deus não me aceita mais. Deus te aceita. Mas quando você se arrepende e se entrega a Ele, que Jesus disse, eu vim para buscar e salvar o perdido. Jesus já veio a este mundo. Ele já te aceitou como você é. O que você tem que fazer? Se arrepender e se entregar a Jesus. Então essa foi a última lição de alusões, imagens, símbolos. Que é a lição 13. Que o tema é imagens do fim. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. Que vocês tenham uma boa semana.